Reito é um torcedor nojento que cai em coma após contrair uma doença mortal. No entanto, 5 anos depois, quando ele acorda, descobre que é o único homem vivo. Agora, ele é capturado por uma organização maligna liderada por mulheres que querem enfraquecê-lo enquanto ele as enfraquece. とにかく、今は水原様を含めた。Tudo começa em um telhado onde Reito, com cara de meleca, confessa-se para Arisa. Ao derramar seu coração, ele pede que Arisa responda ao seu chamado de acasalamento, mas a garota desvia da confissão, afirmando que sempre soube que ele está profundamente apaixonado por ela. Reito sorri, revelando que queria confessar seus sentimentos agora, pois não estará mais por perto. Confusa, Arisa pergunta por quê, e Reito revelou que tem uma doença terminal conhecida como esclerose celular. Surpresa com a notícia, Arisa usa o ChatGPT Pro Max e descobre que a cura para sua doença estará disponível em 5 anos. Reito diz a Arisa que já está ciente disso, mas que por enquanto ele terá que ser colocado em sono criogênico pelos próximos 5 anos. Mudando de assunto, Reito pergunta a Arisa se ela vai se acasalar com o veterano que confessou para ela antes. Em vez de responder, Arisa pergunta a Reito o que ela deve fazer. Reito diz que não pode pedir a ela para esperá-lo por 5 anos. De coração partido pela atitude fria dele, Arisa se afasta em silêncio. Mais tarde no carro, sua irmã mais nova feia, Mahiru, pergunta a Reito se Arisa respondeu ao seu chamado de acasalamento. Quando ele conta o que aconteceu, seu irmão mais velho, Ryu, diz a Mahiru que suas preces foram atendidas e agora ela tem Reito só para ela. Enquanto seus irmãos discutem, Reito olha ao redor e reflete sobre como o mundo deles se tornou o sonho molhado de Elon Musk, já que tudo é operado por máquinas. Ao chegar ao hospital, Dr. Takagi o tranquiliza dizendo que seu corpo será cuidado enquanto ele dorme. Reito agradece enquanto Takagi revela que, quando ele acordar, seu corpo estará curado e ele poderá retomar seus estudos na área médica. Quando chega a hora de se despedir, Mahiru começa a chorar enquanto Ryu garante a Reito que ele deve se concentrar em sua recuperação. Nesse momento, Arisa chega para ver Reito. Os dois têm uma conversa emocionante enquanto Arisa diz para ele ter uma boa noite de sono. Sem pensar, Reito entrega a ela seu pingente e pede que ela o devolva quando ele acordar. Já que os padrões dela são tão baixos quanto os ronkers da sua avó, a Arisa se emociona com o gesto. Chega o momento e Reito é colocado em sua cápsula, onde olha para seus entes queridos pela última vez. Ele pensa que quando acordar, todos serão adultos. Momentos antes de perder a consciência, Reito ouve Arisa dizer-lhe que o seu gatinho sempre pulsou o nome dele em código Morse. Sentindo-se satisfeito consigo mesmo, Reito sorri sabendo que terá uma boca calorosa esperando por ele quando acordar. Avançando para o ano 2045, Reito acorda de seu sono congelado e é recebido por alguns seios desafiadores da gravidade. A mulher lhe diz, sem expressão, que é hora do seu banho e depois farão um exame médico. Momentos depois, Reito está sentado em uma sala com uma enfermeira que tem bazucas tão gigantes que precisam de um código postal próprio. Ela informa Reito que seu corpo está completamente curado e que ele agora é um homem saudável. Sentindo-se feliz, Reito pergunta à enfermeira sobre o doutor. Takagi, pois quer expressar sua gratidão. A enfermeira hesitante revela que Takagi não está mais com eles. Confuso, Reito pergunta o que ela quer dizer, mas a enfermeira permanece calada. Ignorando a mulher estranha, Reito se veste e diz que quer encontrar sua família. A mulher que o havia cumprimentado antes retorna e diz a Reito para ir com ela para que possa explicar o que aconteceu enquanto ele estava dormindo. Dentro de um carro, Reito fica preocupado, pois não teve permissão para ver o mundo exterior. A mulher então se pronuncia, apresentando-se como a assistente dedicada dele, Mira. Confuso com o que ela quer dizer, Reito pergunta por que precisa de uma assistente. Então Mira revela que, a partir de agora, ela cuidará das suas necessidades e gerenciará o contato com o mundo exterior. Reito pergunta por que ele precisa ser cuidado agora que está curado. Mira então começa a revelar como há 4 anos um vírus conhecido como vírus MK tomou conta do mundo. Aqueles que foram infectados por ele morreriam em 3 dias. Ela ainda afirma que o vírus era transmitido pelo ar, levando Reito a perguntar se eles têm uma cura agora. Mira revela que a inteligência artificial mais avançada do mundo ainda está trabalhando para combater o vírus MK.
No entanto, ainda não tiveram sucesso. Ela então abaixa as persianas, permitindo que Reito veja o mundo exterior. Mira informa a ele como a população mundial diminuiu ao longo de 4 anos. Incapaz de aceitar sua nova realidade, Reito corre sem rumo. Ao ver os prédios e a infraestrutura enferrujados, ele se pergunta o que aconteceu com sua família e Arisa. Quando tenta se aproximar de uma mulher, ela grita e foge. De repente, Reito se vê cercado por um grupo de mulheres que o olham como se fosse uma aberração de circo. Apavorado com tanta atenção feminina, Reito foge até encontrar Mira novamente. Ao vê-la, ele instantaneamente pergunta por que ainda não viu um único homem. Mira então solta a bomba. MK-vírus significa vírus assassino de homens, que é fatal apenas para homens. Portanto, o mundo em que ele está agora tem apenas mulheres, exceto por um pequeno número de homens que permanecem em sono criogênico. Abalado pela notícia, Reito pergunta a Mira por que ele ainda está vivo, levando-a a revelar que tem a ver com a doença dele e seu tratamento. Ela afirma ainda que há apenas 5 homens no mundo, incluindo ele, que são capazes de atividade. Nesse momento, uma mulher vem correndo em direção a ele, querendo sentir o calor de um homem. Mas antes que ela pudesse pular nele, ela é imobilizada pela equipe de Mira. Observando a cena, Reito percebe que agora está vivendo a vida de uma mulher, e ele absolutamente odeia isso. Com o destino da humanidade pendendo entre as pernas de Reito, Mira ajoelha-se diante dele e implora para que ele se torne o One Trust Man e repovoe o mundo. Mais tarde, Reito assiste a um documentário para saber mais sobre o mundo em que agora vive. Descobre que a maioria dos países sucumbiu à anarquia, enquanto alguns deles sobreviveram graças a uma liderança feminina forte. Além disso, o mundo agora é operado por um grupo de mulheres conhecido como as Mulheres Unidas. Ao descobrir um homem em sono profundo que era imune ao vírus em Kei, as Mulheres Unidas viram uma centelha de esperança. Elas encerraram seu sono e deram-lhe o título de número 1. Pesquisas adicionais mostraram que os homens que estavam em sono profundo, devido à doença conhecida como esclerose celular, eram todos imunes ao vírus MK. Esses homens eram sagrados e a única esperança da humanidade. Ao final do documentário, Mira revela que apenas alguns sabem sobre sua existência. Então ele não deve agir precipitadamente. Enquanto Reito abaixa os ombros em decepção, Mira lhe diz que os únicos namorados que as mulheres têm hoje em dia são seus chuveiros, então ele deve se aguentar e assumir suas responsabilidades. No entanto, como Reito estava tipo, eca, sem brincadeira, só a mão direita, ele fica envergonhado e pergunta a Mira onde está o cameraman porque ele acabou com essa pegadinha. Mira diz sem emoção que isso não é uma brincadeira, levando Reito a perguntar por que eles não tentaram a inseminação artificial. Mira então revela que foi a primeira coisa que tentaram, mas os resultados foram sempre os mesmos. Bebês do sexo feminino sobreviveriam, enquanto bebês do sexo masculino faleceriam. Ao ouvir isso, Reito pergunta por que eles não podem simplesmente usar o esperma deles. Mira responde que tentaram essa abordagem com o número 1, mas sempre falhou. Ela também informa que uma mulher que se acasalou com o número 1 da maneira tradicional agora está grávida, tornando a criança por nascer um farol de esperança para a humanidade. No entanto, a ideia de sobrecarregar seus bagos aterroriza Reito, então ele diz a Mira que ainda não pode dar a ela uma resposta. Nesse momento, Mahiru entra e abraça o irmão. Eles então visitam Rui, que também está em sono criogênico. Quando Reito pergunta sobre Arisa, Mahiru revela que ela desapareceu há 3 anos. Naquela noite, enquanto Reito está acordado, ele é abordado por Mira. Em vez de oferecer-lhe um ombro para chorar, Mira tira a roupa e diz a Reito para reorganizar suas entranhas como um cubo mágico. Antes de pecar, Reito lembra-se de Arisa e afasta Mira. Imperturbável com a rejeição, Mira se veste calmamente e sai para brincar com seu brinquedo de rosa. Do lado de fora, ela é abordada por uma garota snob que lhe diz que ela sempre pode pular no wiwi do seu homem. No entanto, Mira a rejeita, fazendo a garota se afastar. No dia seguinte, Mira leva Reito a uma sala cheia de mulheres que querem a dose de expresso de Reito em suas vaginas. Vendo tantas prostitutas ao mesmo tempo, Reito surta novamente e diz a Mira que ele tem princípios. Mira tenta fingir simpatia apenas para conseguir uma migalha de sua afeição e diz a Reito que ele realmente precisa aguentar firme porque é altamente possível que os homens que estão atualmente em sono criogênico possam morrer dentro de 1 ano devido à falta de recursos.
Agora reconhecendo o que está em jogo, Reito diz confiantemente a Mira que só precisa de um mês para encontrar alguém, pois pretende ter um filho com ela. Mira concorda, mas afirma que, enquanto isso, ele deve passar uma noite com uma garota de sua escolha. Em uma suíte de hotel, Ino recebe uma massagem esmagadora de ossos feita por trabalhadoras de qualidade premium. Quando perguntam se ele está se divertindo, Ino revela que está literalmente no paraíso. As sociedades então perguntam a ele se está gostando do filme, e Ino expressa o quanto deseja esvaziar suas bolas na atriz, Rena. A garota snob chega e pergunta a Ino se é hora de cometer alguns pecados e mostra a ele perfis de acasalamento de várias mulheres. Quando ele demonstra desinteresse em todas, Naniko pergunta se ele gostaria de irrigar o jardim de Rena. Momentos depois, Ino encontra Rena em seu quarto pedindo para dobrar suas pernas como as poses de Jojo. Ino diz para ela falar menos e começa a ação. Enquanto isso, Reito sacia sua fome com refeições 5 estrelas com Mira e Mahiru. Ao ver Mira devorar sua comida, ele comenta que ela certamente tem um grande apetite. Mira casualmente diz que precisa manter seus seios espetaculares redondos e cheios, afinal. Quando Reito olha para aqueles peitões, Mahiru fica brava e diz para ele parar de se comportar como um porco, completamente alheia ao fato de que Mira, na verdade, quer que ele se comporte e a trate como um porco. Quando Mahiru sai, Mira informa a Reito que ele terá um guarda-costas pessoal e uma enfermeira para proteger suas joias de família. No caminho de volta, ele é saudado por Ino, que entusiasticamente lhe diz que eles são irmãos a partir de agora. Com isso, ele diz a Reito que este mundo pode parecer um sonho febril, mas é real, então é melhor ele se apressar. Mais tarde, no chuveiro, Reito deseja ter Arisa ao seu lado quando de repente as luzes se apagam. Ele tenta pegar a porta, mas acaba pegando nos botões de uma mulher. Ao girá-los, ouve a mulher dizendo para ele ser gentil. Quando as luzes se acendem, Reito é recebido por uma garota voluptuosa chamada Akane. Quando ela tenta provocá-lo, Reito acaba desmaiar. Momentos depois, Reito acorda e encontra Akane cochilando no sofá. De repente, ele ouve uma voz debaixo das cobertas e descobre uma garota chamada Sui. Ele descobre que ela é sua enfermeira designada quando, de repente, Akane acorda e se junta a ele na cama. Enquanto as garotas adormecem rapidamente, Reito luta para controlar sua tentação. No dia seguinte, Reito e o grupo chegam a uma instalação de pesquisa animal onde Arisa trabalha. Mira pergunta sem emoção porque ele acha que ela ainda está viva, e Reito revela que antes de entrar em sono criogênico, ele lhe deu um pingente que tem um transmissor. Na noite passada, ele recebeu um sinal do transmissor confirmando que Arisa está viva e no Japão. De repente, um urso enorme aparece do nada e ataca o grupo. Quando ele está prestes a ferir Sui, Reito a protege com seu corpo. Enquanto a cena se desenrola, Akane pede a Sui para cumprir seu papel, fazendo com que ela canalize seu Kung Fu Panda interior. É então revelado que a pequena Sui é, na verdade, a guarda-costas de Reito, e Akane é a enfermeira sem escrúpulos. O grupo finalmente chega ao escritório de Arisa, e o encontra completamente desarrumado. Mira então revela que alguns anos após o desaparecimento de Arisa, alguém invadiu o escritório dela e roubou toda a sua pesquisa. Quando Reito pergunta no que ela estava trabalhando, Mira afirma que estava tentando encontrar uma cura para o vírus MK. Reito então pergunta se ela acha egoísta não se relacionar com outras mulheres porque ele ama alguém. Mira diz a ele que não pode dar uma resposta. Reito muda sua pergunta e pergunta quantos homens estão atualmente em sono criogênico. Mira revela que muitos países não estão colaborando com as Mulheres Unidas, por isso o número não está especificado. Compreendendo a situação, Reito afirma que mesmo que ele tenha filhos com outras mulheres, ele só poderia produzir algumas centenas de bebês, mas se conseguirem tirar os homens do sono frio com segurança, então o mundo ainda pode ter uma chance. Com isso, ele afirma que vai trabalhar em uma cura para o vírus em Kei. Em um orfanato, Mahiru brinca feliz com as crianças quando vê Reito dando uma entrevista. Ele incentiva as mulheres a não perderem a esperança porque sua salsicha as salvará. Mais tarde naquele dia, enquanto Mahiru o repreende por atrair muita atenção, Reito afirma que precisa salvar Uyu e o resto. Mahiru então nota um ursinho de pelúcia e imediatamente o reconhece como o brinquedo de Arisa.
Ao inspecionar mais de perto, ela descobre um smartwatch que Reito pega e sai correndo. Dentro de um banheiro, Reito clica no smartwatch e uma gravação de Arisa começa a tocar. Ela revela que, enquanto pesquisava o vírus em Kei, descobriu que ele foi feito pelo homem. Depois de saber a verdade, Reito sai para uma caminhada e encontra Mira. Os dois decidem relaxar juntos, até que Reito, sem pensar, diz a ela que ela o lembra de Arisa, mas mais madura. Mira não diz nada sobre isso e pergunta a Reito o que ele planeja fazer. Ele afirma que, por hora, quer trabalhar em uma cura. No ano de 2040, Shouta é intimidado por Takamatsu e seu grupo por parecer com a bola esquerda do Kakashi Hatake. Depois de ser humilhado pelos valentões, Shouta sai e observa o resto dos estudantes cochicharem sobre ele. Enquanto olham para ele com pena, Shouta arde de raiva por todos serem espectadores inúteis. No caminho, ele passa por um estranho familiar que finge não conhecê-lo. Ao ver isso, Shou se lembra de como ele foi seu primeiro amigo e quando o viu sendo intimidado por Takamatsu, ele interveio para ajudá-lo. Como resultado, Takamatsu começou a direcionar sua ira para ele. No presente, Shouta se sente um completo idiota por ajudar aquele covarde. Na sua aula de piano, enquanto ele toca o instrumento, seu professor pergunta se algo o está incomodando. Quando Shouta revela que está sendo intimidado, o professor idiota diz que não sabe como responder a isso. No entanto, ela tenta confortar Shouta pressionando seus seios contra o braço dele, fazendo-o corar. Depois da escola, Shouta decide visitar o hospital, onde o médico lhe diz para entrar em contato com seus pais, pois ele tem uma doença conhecida como esclerose celular. No dia seguinte, Yuzu anuncia à classe que Shouta sairá da academia para receber tratamento médico. No entanto, seus colegas de classe não se importam e simplesmente vão embora em vez de oferecer suas condolências. No caminho para casa, Shouta vê Takamatsu e sua amiga se divertindo nos arbustos quando de repente eles o veem. Takamatsu, irritado, diz que ele definitivamente merece uma surra por observá-los como um voyeur. Uma vez que eles saem, Shouta pensa com raiva como são pessoas como Takamatsu que realmente merecem morrer. Ao chegar ao hospital, Shouta se prepara para entrar no sono gelado e espera que, quando ele acordar em 5 anos, o mundo seja um lugar melhor. 5 anos depois, ele é acordado por uma garota romântica e excêntrica chamada Karen, que anuncia animadamente que ela é sua assistente. Uma vez que ela o leva para seu novo lugar, Shouta descobre por Karen que as Mulheres Unidas a enviaram para cuidar de suas necessidades. Ainda confuso com tudo, Shouta pergunta sobre sua família, e Karen revela que seu pai está em sono frio, enquanto não tem informações sobre sua mãe e irmã que residem na América. Mais tarde, Karen o leva de volta à academia onde ele sofreu bullying. Shouta não está animado com isso, e apenas segue as instruções de Karen. Após as aulas, Karen o leva para conhecer alguém que estava esperando por ele. Yuzu instantaneamente abraça-o e expressa como está feliz por ele estar vivo. Chuta Cora quando de repente Karen anuncia que tem lugares para ir e deixa os dois para colocarem a conversa em dia. Envergonhada, Yuzu então diz para ele ir ao quarto dela mais tarde naquela noite. Agora sozinho, Shouta se pergunta por que sua professora quer se encontrar com ele e fica todo vermelho ao imaginar comer os tomates da Yuzu. Ele é então cumprimentado por Karen, que lhe pergunta se alguma garota chamou sua atenção. No entanto, em vez de esperar uma resposta, ela começa uma explicação detalhada sobre a circunferência dos bustos de cada garota para Shouta fazer sua escolha. Para seu desgosto, Shouta ignora os detalhes obscenos e diz a ela como pensou que sair apenas com garotas o faria gritar e ejacular nas calças. Karen ri e diz a ele que não deveria mais temer as meninas, já que todas precisam dele. Naquela noite, Shouta encontra-se com Yuzu, que está vestida como se estivesse em sua lua de mel. De repente, Yuzu pergunta se ele acha que ela é velha demais, e ele rapidamente a assegura que velha é ouro. Claro, essa resposta leva Shouta direto para a mina de ouro de Yuzu. No dia seguinte, Shouta sonha estar acordado com sua noite com Yuzu e chega à conclusão de que teve sorte apenas daquela vez. No entanto, sua colega de classe Natsu o observa e tenta se aproximar sob o pretexto de verificar seu Spotify Wrapped. Antes que as coisas pudessem escalar, Shouta é recebido por Shunka, que expressa como ama seu gosto musical. Após as aulas, Shouta vai para a academia onde assiste a um jogo de vôlei. No entanto, quando é atingido pela bola,
todas as meninas correm imediatamente para ver como ele está. Uma vez remendado e de volta à sala de música, ele é recepcionado por Yuzu, que simplesmente não se cansa da banana nas calças dele. Enquanto isso, Karen recebe uma ligação de uma das trabalhadoras da United Women. Ela assegura que tudo está indo de acordo com o plano, enquanto o número 3 está usando bem o bacon dele. No dia seguinte, Yuzu dá a Shouta um guac-guac tão elite que no céu seus antepassados choraram lágrimas de alegria. Quanto mais eles faziam isso em público, mais excitava Shouta. Uma semana depois, Shouta se vê completamente apaixonado pelo nível olímpico de talento de Yuzu. Na academia, Karen arrasta Shouta para fazer exercícios, esquecendo que ele está fazendo cardio com Yuzu. Ao ver os Rus de roupa de banho, Shouta agradece ao deus do enredo por fazê-lo um personagem secundário aqui, em vez de um personagem principal em Attack on Titan. Quando a aula de natação começa, todas as Bad Girls competem entre si para sentir o cheiro do speedo de Shouta. No final, Natsu prevalece sobre todos, o que chateia Akira. Naquela noite, Yuzu diz a Shouta que não poderá ir amanhã, antes que ele possa passar a noite sentindo falta da sua cut, que soa como macarrão com queijo. Ele é recebido por Natsu, que afirma que vai ficar com ele naquela noite. Karen então liga para informá-lo que o ar-condicionado de Natsu quebrou, por isso ela ficaria com ele. No dia seguinte, enquanto Shouta se veste para a academia, Natsu revela nervosamente que não sabe como se vestir sozinha. Surpreso, Shouta pergunta se ela tem algum tipo de tismo, mas Natsu revela que, por ser uma rica filhinha de papai, está acostumada a ser cuidada. Agora sem opções, Shouta relutantemente ajuda Natsu a tirar a roupa. Enquanto contempla o jardim dela, Shouta se distrai e rapidamente se lembra de que tem uma MILF na descagem rápida. Na academia, Shouta compartilha sua experiência com Karen, que ri e revela que Natsu vem de uma família rica. Então é bastante normal para ela pedir aos outros por coisas básicas. Quando ela sugere de forma provocante que Shouta leve Natsu para uma volta, ele acaba cuspindo a água de choque. Agora encharcada com seu cuspe, Karen se desculpa enquanto Shunka faz sua entrada. Ao vê-la, Shouta pergunta a Shunka se ela sabe sobre os hábitos estranhos de Natsu. Shunka cora e assegura que todos estão cientes de Natsu e seus hábitos mimados. Depois que ela sai, Shouta de repente pondera como ele foi de Zero a herói que consegue facilmente falar com as meninas. Mais tarde, ele liga para Yuzu para contar sobre o seu dia. Quando ele pergunta se pode enchê-la esta noite, Yuzu educadamente recusa. Confuso, Shouta pergunta se ela está deliberadamente evitando o seu pequeno Shouta, mas Yuzu o assegura que está cheia de TPM. Ouvindo isso, Shouta suspira aliviado enquanto Yuzu pede desculpas por não cuidar do seu Shlong. Ela então o incentiva a cuidar de Natsu e dos outros. Em resposta, Shouta diz a ela que tudo o que ele precisa é dela, mas Yuzu afirma que se ele continuar a desejá-la, todos os outros ficarão com ciúmes dela. Naquela noite, Shouta não consegue dormir enquanto se pergunta se Natsu gosta dele. Nesse momento, Natsu se aproxima dele e pergunta se eles podem dividir a cama naquela noite. Assim que Shouta a deixa entrar timidamente, Natsu começa a revelar como ela deveria se casar com um homem 20 anos mais velho do que ela. Felizmente, ele foi levado pelo vírus Enkei, salvando-a de uma vida inteira de disfunção de pipi. Com isso, Natsu expressa como está feliz que o vírus surgiu, pois agora pode estar com um homem que faz o coração dela bater como se estivesse tendo um ataque cardíaco. Ao dizer a Shouta que o amou no momento em que o viu, os dois compartilham um beijo tão profundo que se tornam fluentes em francês. Naquela noite, Shouta consegue aumentar sua contagem de corpos com sucesso. Enquanto isso, Reito ouve uma transmissão dele mesmo, percebendo que todos querem um pedaço dele. Mirai então diz a ele como Mahiru tem passado tempo nos centros de refugiados ultimamente, o que a preocupa porque, se alguém descobrir que ela é irmã do homem da uma só investida, as coisas podem ficar feias rapidamente. A caminho de saída, ele é cumprimentado por Ino, que revela que após ser pai de muitos, agora vai se tornar pai. Reito o parabeniza, esperando que seja um menino que possa ajudá-los a salvar o mundo. De volta à academia, Shuda visita Yuzu e tenta se desculpar quando ela o interrompe e diz que entende que ele pertence a todos. Confuso, Shuda pergunta o que ela quer dizer, mas Yuzu foge chorando.
No dia seguinte, Shuda convoca Karen e pergunta diretamente se esta academia é a sua maneira de conduzir experimentos com ele. Com a verdade revelada, Karen leva Shuda até sua sala e revela que ele acertou. A academia foi realmente montada para seu prazer, para que ele pudesse se relacionar com todos. Enquanto isso, um grupo de mulheres unidas discute remover Mira como assistente de Reito, para que possam ter sucesso em fazer com que ele se acasale com mulheres. No seu escritório, Reito tenta pesquisar sobre o vírus em Kei, mas acaba chegando a um beco sem saída. Ele se lembra da promessa que fez a Mira de que precisaria de apenas um mês para encontrar uma solução. No entanto, agora ele se vê repleto de nada além de frustração. No caminho, ele colide com uma mulher cujo protagonismo é tão invisível quanto o de um pai de garota. Ao ver Reito e perceber que ele é um homem, a garota se assusta e sai correndo gritando. No refeitório, algumas garotas pedem seu autógrafo, revelando a Reito que ele é mais famoso que o Jungkook do BTS. De repente, uma mulher severa chega à cena e diz às garotas para ficarem longe de Reito, pois ele é um pervertido que ataca mulheres. As garotas se desculpam rapidamente enquanto a mulher acusa Reito de ter imobilizado uma mulher no corredor. Reito tenta provar sua inocência, mas a mulher não quer ouvir nada e o chama de porco nojento. Assim que ela se afasta, Reito recebe uma ligação de Mira informando que ela não trabalhará mais como sua assistente. Quando Reito chega para verificar como ela está, ele encontra Mira com duas oficiais das Mulheres Unidas. Uma delas informa a Reito que, a partir de agora, suas novas acompanhantes serão Ria e Maria. Para seu desagrado, elas são as mulheres que ele encontrou naquela manhã. Confuso, Reito pergunta à oficial por que ela está lhe causando problemas do nada, o que faz com que ela revele que, como ele é o senhor popular que afirmou salvar a humanidade, ele tem direito a duas assistentes. Sua nova assistente, Maria, é uma pesquisadora que o ajudará em sua pesquisa. Sua segunda assistente, Katagiri, está lá para atender às suas necessidades. No momento certo, Katagiri lança-lhe um olhar sujo, enquanto o oficial instiga Reito a procurar o conselho de Katagiri se precisar saber mais sobre o mundo exterior. Incapaz de aceitar mudanças tão drásticas, Reito pergunta a ela por que está fazendo tudo isso, levando a oficial a afirmar que, se ele gosta tanto da Mira, então ele deve simplesmente acasalar com ela. Uma vez que os oficiais saem, Katagiri diz friamente a Reito que é culpa dele Mira ter perdido o emprego. Se ele apenas tivesse fingido ser Genghis Khan e acasalado com várias mulheres, as coisas não teriam acabado assim. Além disso, ela afirma severamente que se ele não se acasalar com mulheres agora, seus privilégios serão revogados. Mais tarde, Katagiri alcança Mira e tenta ver como ela está, mas Mira friamente manda ela cuidar de Reito. Aborrecida, Katagiri diz a Mira para parar de se preocupar com aquele homem picado que só quer se perder no molho de uma mulher. De imediato, Mira a interrompe afirmando que Reito é mais do que apenas um homem desmembrado. Após essa interação bizarra, Reito e o grupo pegam o trem para a cidade Kaiman. Quando Reito pergunta a Maria por que estão indo para a cidade, ela revela que alguém que está pesquisando o vírus em Kai se encontra lá. Estremecido pela revelação, Reito se levanta de repente, fazendo Maria derramar a bebida sobre si mesma. Enquanto Maria se desculpa, Reito a segue e pede que ela relaxe um pouco. Maria então revela que ainda não está acostumada com os homens, levando Reito a assegurar que ele não morde, a menos que ela goste disso. Para animar o clima, Reito pergunta a Maria se ela estudou virologia. Quando Maria afirma, Reito lembra como Arisa lhe disse no vídeo que o vírus MK é feito pelo homem. Lembrando disso, ele pergunta a Maria como ela acha que o vírus em cápsula surgiu. Maria começa um discurso inteiro sobre o vírus, mas como nada disso é útil, Reito a interrompe e pergunta se ela acha que o vírus MK é feito pelo homem. Empolgada com a ideia, Maria diz entusiasmada a Reito que eles podem encontrar uma pista em Cayman City, já que é onde a primeira vítima do vírus MK apareceu. Finalmente chegando ao resort, Su fica animada ao ver o lago. Como sempre, Katagiri tenta ser pessimista ao dizer ao grupo que eles não estão aqui para brincar. Akane intervém, lembrando-a de que parte da descrição de seu trabalho é ajudar Reito a relaxar. Mas Katagiri discorda e diz que está aqui apenas para ajudar Reito a regular sua vida diária.
Ignorando a reação dela, as garotas começam uma guerra de travesseiros, o que irrita ainda mais Katagiri. Mais tarde, enquanto Reito relaxa em um banho, Akane e o resto das vilãs o confundem com seus bazucas à mostra. Depois de lavar as costas de todos, Reito sai rapidamente do banho enquanto seu termômetro de carne sobe ao ser cercado por tanta física de Kikar que poderia desestabilizar uma nação. Mais tarde naquele dia, o grupo visita uma idosa chamada Taniguchi para perguntar sobre a morte do esposo dela. No entanto, a senhorita Aki se recusa a participar do interrogatório, alegando que mesmo que façam uma cura, o marido dela não voltará. Quando Reito pergunta o que eles podem fazer para aliviar sua dor, Miss olha diretamente nos olhos dele e diz para ele fazer essa dor. Reito ofega chocado, fazendo Taniguchi perceber que o único que jamais combinou com sua loucura é morto. No dia seguinte, Reito tenta persuadir Taniguchi novamente, esperando que desta vez ela não peça seu membro. Ele implora, dizendo que se ao menos soubessem o que o marido dela estava fazendo antes de contrair o vírus MK, poderiam ter alguma pista. Taniguchi expulsa os outros e pergunta a Reito se ele gosta de homens ou se seu controle está no modo avião, porque não há como um cara com tantas oportunidades ainda estar brincando. Reito então revela que está apaixonado por uma garota e só quer ficar com ela. Ao ouvir isso, Taniguchi manda Reito cair fora. Naquela noite, Reito toma banho com Sui, que lhe diz que ele nunca escapará das acusações de Drake. Quando algumas garotas chegam, Reito rapidamente se esconde em um quarto onde é recebido por uma versão mais jovem de Tsune. Reito tenta sair, mas a garota lhe diz que se ele fugir, ela vai gritar. Suspirando, Reito se senta e pergunta à garota por que ela está de yukata. A garota revela que é uma estudante de intercâmbio que adora a cultura japonesa, fazendo Reito pensar: ótimo, mais uma wannabe otaku. A garota muda de assunto e diz a Reito que eles vão jogar um jogo. Se ela sair da sauna primeiro, não contará a ninguém que eles estavam juntos. Mas se ele sair primeiro, ele tem que fazer algo por ela. Ao ouvir seu nome sendo chamado pela estranha, Reito percebe que ela o conhece. Com isso, sua proteção de personagem desaparece mais rápido do que o orçamento da mapa, e ela se apresenta como Chloe. As coisas pioram quando Chloe acaba desmaiando por causa do calor. Quando Reito tenta ajudá-la, Chloe diz para ele beijá-la, senão ela vai gritar. Justo quando ele está prestes a fazer isso, Sui e o resto chegam e encontram Reito em uma situação comprometedora. No dia seguinte, a gangue chega para incomodar Taniguchi novamente. No entanto, como ela é uma diva, ela pede a todos para lhes trazerem alguns doces, mas pede que Mira fique. Assim que eles saem, Taniguchi pergunta a Mira o que ela sente por Reito. Mira então dá sua verdade sem filtros, afirmando que Reito é egoísta. Ele deveria conquistar mulheres, mas com isso, ela acrescenta que é admirável como ele está se contendo pela pessoa que ama. Quando Reito chega, Taniguchi afirma que falará sobre o marido dela amanhã. Claro que isso nunca acontece porque na calada da noite, alguém tenta envenená-la. No dia seguinte, enquanto Reito e os outros se preocupam com Taniguchi, uma enfermeira entrega-lhe uma moldura com uma foto de Taniguchi, revelando que a Dilf lhe disse para entregar isso a ele caso algo acontecesse com ela. No dia seguinte, Reito, Maria e Sui chegam ao hospital onde o marido de Taniguchi foi levado após ser infectado. Ao entrarem, Reito observa como o hospital está completamente abandonado, enquanto Sui se esconde atrás dele, completamente assustada. No entanto, Reito assegura-lhe que fantasmas só atacam personagens engraçados com cavanhaques, então ela está a salvo de qualquer perigo. Nesse meio tempo, Ino pega todas as suas garotas de uma vez, mas depois de terminar, ele percebe o quão entediado está com o estilo de vida de Garanhão. Em outro lugar, nas fontes termais, Akane chega e encontra Katagiri relaxando. Ao ver Akane, Katagiri se torna um cachorro raivoso e diz para ela deixá-lo em paz. Akane ignora a grosseria e começa a falar sobre como, quando olhou os relatórios médicos de Taniguchi, não fazia sentido como a saúde dela despencou. Isso só pode significar que alguém a envenenou. Irritada, Katagiri tenta sair, mas Akane a imobiliza e interroga sobre seu paradeiro. Assim que Katagiri revela que estava preenchendo relatórios, Akane a deixa ir. De volta ao trem, os assistentes de Reito devolvem o porta-retrato de Taniguchi, o que o faz se perguntar por que o pegaram em primeiro lugar.
Maria revela nervosamente que só queria verificar se havia alguma bactéria nele, fazendo Reito ponderar sobre o motivo pelo qual Taniguchi lhe deu o porta-retrato inicialmente. Enquanto o trem se move, Maria olha longamente para uma casa e revela que sua irmã costumava morar lá. Quando Reito pergunta mais, Maria revela como sua irmã mais nova é na verdade muito esperta e pulou classes para entrar em uma academia para adultos. Ao chegar no dormitório, Reito se tranca no banheiro e coloca a moldura da foto ao lado de seu smartwatch. Para sua surpresa, um documento se abre sobre como o vírus MK foi desenvolvido. Assustado e apavorado, Reito fica com a cabeça cheia de perguntas. Ele se pergunta por que Taniguchi tinha o documento com ela, e então questiona por que ela nunca contou às Mulheres Unidas sobre isso. Nesse momento, Sui diz a ele para parar de entupir o banheiro, fazendo Reito esconder o documento, mas não antes de afirmar que agora ele finalmente pode fazer uma cura. Ao encontrar-se com as Araús, Reito olha para elas com desconfiança, percebendo que não pode mais confiar nelas. Em outro lugar, uma garota com jeito de moleque tenta forçar-se sobre uma menina, quando de repente é eletrocutada por Katagiri. Ao vê-la, a garota dá um beijo em seus lábios e a chama de Mana. Depois de toda essa demonstração de amor, Katagiri diz a ela que deseja um favor. Enquanto isso, Reito reflete sobre como partes do documento contendo informações sobre o vírus MK foram danificadas. Ele então chega à conclusão de que, se quiser desenvolver uma cura, deve buscar a ajuda de outros pesquisadores. Reito se volta para Maria e a pergunta por que há tão pouca informação sobre o desenvolvimento de uma vacina. Maria de repente fica animada e diz que quer pesquisar mais, mas o diretor técnico a interrompe, alegando que precisam usar seus recursos científicos em suprimentos alimentares. Além disso, há dados sobre o vírus MK. O problema é que estão acessíveis apenas a pesquisadores importantes na sede da United Women, que fica na América. Antes que pudessem terminar a conversa, Nanaiko chega e revela a Reito como Ino quer Mahiru. Ao ouvir isso, Mahiru fica enojada enquanto Reito os lembra da idade de Mahiru. Pela primeira vez, Katagiri abre a boca e diz algo bom, lembrando Nanaiko de que o acasalamento não consensual é proibido. Inclinando a cabeça de vergonha, Nanaiko afirma que conhece as regras, mas não sabe como recusar Ino. Ela pede a ajuda de Reito, instando-o a falar com Ino de homem para homem. No entanto, quando Reito tenta falar com Ino, o idiota o convence a deixá-lo ir a apenas um encontro com Mahiru. Em outro lugar, as trabalhadoras da United Women se reúnem para discutir questões cruciais, como quantos países estão se opondo ao governo da United Women. Vendo a reunião se desenrolar, Katagiri sugere que usem Reito para distribuir rações de comida porque, se as mulheres pudessem respirar o mesmo ar que um gato com um Pete Davidson lá embaixo, elas poderiam se inclinar literalmente. Achando a ideia viável, as United Women permitem que Katagiri execute o plano. Mais tarde naquele dia, enquanto Reito toma banho, ele é subitamente surpreendido por Akane e Maria, que pedem desculpas pela intrusão, mas revelam que estão sendo vigiadas e que esta é a única maneira de conversar. Akane então pergunta a ele se tem algum tipo de informação sobre o vírus Enkei. Quando Reito permanece em silêncio, Akane o lembra de ser cauteloso, avisando-o de que ele pode ser facilmente assassinado. Curioso, Reito pergunta a Akane quem está atrás de sua vida, e ela diz que no fundo ele sabe a resposta. Naquele segundo, a mente de Reito imediatamente vai para as Mulheres Unidas. Akane continua revelando como ao longo dos anos talentosos virologistas desapareceram sem deixar rastro. Ela também revela que a diretora da filial japonesa da United Women, Kihara, é sua mãe. Quando ela era pequena, seu pai se divorciou de sua mãe. Antes que pudessem continuar a conversa, Katagiri abre a porta e pergunta o que estão fazendo. Akane sarcasticamente diz que Reito está ensinando biologia a ela, fazendo Katagiri fechar a porta com raiva. Sentindo-se chateada, Katagiri busca consolo em Mira, mas ela a rejeita dizendo que não é lésbica. No dia seguinte, enquanto Reito vai distribuir as rações, um grupo de mulheres o observa com desconfiança. Elas comentam sobre como a United Women está usando um bonitão para manipulá-las. Em algum lugar, uma sniper mira em Reito, mas antes que ela possa fazer sua mira, é interceptada pela irmã de Katagiri. Mais tarde, Reito se junta a Ino e Mahiru no encontro deles enquanto a Kuji Ino os serve comida com raiva.
Como esperado, Mahiru rejeita Ino, o que o destrói. Naquela noite, Reito entra em uma instalação secreta onde ele pode trabalhar com seus aliados de confiança em uma cura. Enquanto explorava, Maria encontra algo horrível. Todos os seus amigos pesquisadores desapareceram do hospital abandonado em Cayman City. Reito junta as peças e se pergunta se foi naquele hospital que o vírus Enkei foi desenvolvido pela primeira vez. Em seu quarto, Shuta lembra tristemente que sua vida foi uma mentira. Os vilões não gostavam dele porque ele era o mágico de Oz, mas porque estavam seguindo as ordens de Karen. Vendo-o tenso, Natsu tenta aliviar sua tensão reprimida massageando a barraca em suas calças. No entanto, Shouta evita o toque dela como se ela tivesse piolhos. Sentindo-se rejeitada, Natsu pede desculpas por tentar esgotá-lo como um suco vencido. Quando ele sai para tomar um pouco de ar fresco, é interceptado por Karen, que lhe diz para levar seu traseiro de volta para dentro. Chateado, Shuta pergunta se ele não pode mais ter liberdade, e Karen confirma dizendo que ele é muito precioso, então só pode sair quando sua arma de gosma não funcionar mais. No dia seguinte, Karen diz às meninas para pegarem um papelzinho, pois a vencedora poderá dormir com Shuta. Para seu desespero, uma garota que parece ser intimidadora acaba ganhando a oportunidade de provar sua banana. Enquanto ela tenta ser ousada com ele, Shuta se lembra da Ho de Takamatsu que costumava zombar dele. Agora, tomado pelo medo, ele acaba fugindo para seu lugar favorito de esconderijo. Poucos momentos depois, Shunka chega e tenta conversar com Shouta. Ela começa perguntando se ele foi intimidado, e uma vez que Shouta confirma, Shunka desabotou a sua camisa para revelar seu próprio trauma. Com um sorriso doloroso, ela conta a Shouta como uma vez também foi vítima. Mas, felizmente, tudo mudou quando entrou nesta academia. No entanto, às vezes, ela se sente sobrecarregada e gosta de se isolar neste quarto. No final, os dois acabam se unindo demais de uma maneira. Depois de fazer o que tinham planejado, Shouta decide levar Shunka para seu quarto, onde uma irritada Rika está esperando por ele. Ao vê-lo com Shunka, ela faz uma cena e diz que era para ele ficar com ela esta semana. Shunka, que estava se escondendo atrás de Shouta, finalmente se recompõe e diz a Rika que, no final, é decisão de Shouta. Rika olha para Shouta com raiva e depois tira suas roupas. Ela diz a Shouta que está bem com 1-3, o que apenas irrita Shunka, que começa a lutar com ela. Ao ver duas mulheres super atraentes brigando por seu Jingaling, a mente de Shuta se divide em duas. Finalmente, ele sai correndo e deseja estar nos braços de Yuzu. Quando ele tenta ligar para ela e não obtém resposta, Shouta se pergunta se Yuzu está chateada com ele. De repente, Akira chega e tenta conversar com ele. No entanto, Shouta sente seus neurônios ativados pelos abundantes marshmallows de Akira. Incapaz de se controlar, Shouta se permite brincar com Akira até perder a confiança e fugir. No dia seguinte, ele se desculpa com Akira, que timidamente lhe diz para se redimir ajudando-a a limpar a academia. No momento em que Shuta concorda, Akira o leva a um armário onde o amarra e age toda masculina com ele. No entanto, uma vez que a semente foi plantada profundamente dentro dela, Akira se desculpa por seu comportamento, mas Shuta apenas vai para o seu quarto e dorme o dia todo. Quando ele retorna para a sala de aula, Karen anuncia que ele será ordenhado todos os dias pelas garotas da classe. No entanto, desta vez, quando ele tenta fugir, ele acaba caindo. Karen imediatamente o leva para a enfermaria, onde permite que Natsu, Shunka e Akira cuidem dele e de seu corpo. No dia seguinte, Rain se cansa de não receber a atenção de Shouta, então ela tenta preparar uma poção do amor quando, de repente, Shouta chega e a surpreende. Quando ele descobre que Rain está tentando dar-lhe uma poção do amor, ele pergunta por que ela gosta dele. Rain rapidamente revela que ela gosta de nerds. Shouta ri ao ouvir o entusiasmo na voz de Rain. Mas quando ela pede para ele preenchê-la, Shouta recusa e diz para ela crescer algumas bolas anti-stress primeiro. Infelizmente, seu bom humor é estragado depois quando Karen revela que Yuzu se demitiu por razões pessoais. Enfurecido, Shouta explode com Karen, que continua agindo como uma garota alegre e tola. No final, Shouta percebe que não é nada mais do que um objeto. Conforme outro dia começa, Shuta se torna uma máquina de parafusos sem pensar, o que agrada Karen. Após alguns dias, Karen anuncia que tem um novo aluno. No entanto, quando Shouta vê Shun, seus olhos se arregalam de medo.
Na sua antiga academia, Shun era a Megan Fox de todos os garotos. Todos queriam ficar com ela, mas Shota era diferente. Ele achava vulgar a maneira como falavam sobre Shun. No entanto, um dia, enquanto ele recebe sua dose regular de socos de Takamatsu e sua turma, Shun entra com suas amigas. Apesar de ver Shuta sendo abusado, ela ignora e continua rindo com suas amigas. Agora, no presente, ao relembrar essas memórias, Shuta fica cheio de ressentimento. Shun entra e tenta pedir desculpas pelo passado, mas Shota, que agora é um Chad, manda-a calar a boca e tirar a roupa. Aterrorizada, Shen pergunta a Shota se ele está brincando, ao que ele responde friamente que sim, pois não tem interesse em dormir com alguém como ela. Quando Shen se aproxima de Shunka e Natsu para tentar perguntar sobre as preferências de Shota, as meninas a ignoram e dizem que ela não faz parte do grupo. Nesse momento, Akira chega e diz a Shen que, embora todas sejam rivais, elas secretamente se importam umas com as outras, mas que ninguém realmente liga para ela. Mais tarde, Shota pergunta a Karen por que ela trouxe Shen para a academia quando ela já é uma velha. Karen afirma que Shen queria ser uma artista, mas agora que homens foram removidos da vida, não há muito para ela fazer. Acontece que Karen quer que Shota sinta pena de Shen enquanto o incentiva a se acasalar com ela, para que os diretores da United Women possam oferecer a Shen uma forma de emprego na indústria do entretenimento. No entanto, Shota diz a Karen que ele não pode acasalar com alguém que não gosta dele. Em resposta, Karen sugere que ele dê uma chance a Shen. No dia seguinte, Shen aparece sem sua saia e diz a Karen que fez o que ela pediu. No entanto, Karen ignora seu constrangimento e diz a Shen para aparecer amanhã sem a camisa. Frustrada, Shen pergunta por que é ela quem toma as decisões quando deveria ser Shota a fazê-lo. Karen friamente lhe diz que é porque ela é assistente pessoal de Shota. Então, apesar de sua relutância, Shen aparece com seu traje de banho. Vendo-a nesse estado, Shota a beija agressivamente e ordena que ela vá para o terraço. Quando Shen chega, Shota diz a ela que vai acasalar com ela para que ela possa conseguir um emprego. Justo quando Shen fica feliz, Shota chama duas outras garotas e ordena que elas assistam enquanto ele transforma Shen em uma atriz de colchão. Envergonhada, Shun insiste com Shota que quer fazer isso em um quarto, mas Shota ignora seus pedidos, fazendo-a lembrar exatamente o que ela fez com ele no passado. No final, Shen se submete a Shota, e ele se vinga dela. Aquela noite, Shota admite para Karen que está se divertindo muito. Feliz em ouvir isso, Karen o incentiva a agir conforme seus desejos mais perversos. Ao ouvir isso, Shota diz a Karen que quer que ela traga alguém. Enquanto isso, de volta à base secreta, Maria fica preocupada com seus colegas que desapareceram no mesmo hospital para onde o marido de Taniguchi foi levado. Como Reito deduziu que o hospital é provavelmente onde o vírus Inkei foi criado, o grupo decide ir lá novamente. De volta à academia estranha de Shota, ele mede o corpo de Akira para o exame de saúde. Quando a enfermeira elogia Akira por ter crescido seus balões, ela revela que é tudo graças a Shota e suas mãos mágicas. Após o exame, Karen revela a Shota que conseguiu o que ele queria. Isso o surpreende, pois não esperava que as coisas acontecessem tão rápido. Karen então afirma que as Mulheres Unidas têm acesso a tudo, então não demorou muito. Chegando ao banheiro, Shota vê a garota que mais o atormentou, a Ho de Takamatsu. Karen revela alegremente como Erika estava tendo uma vida difícil ganhando dinheiro, então agora está trabalhando como faxineira. Ao ver Shota, Erika franze a testa e ameaça-o, mas Karen rapidamente a lembra que ela não está em posição de fazer nada. Assim que Karen sai, Shota libera a raiva que estava escondida dentro dele em Erika. De volta ao seu quarto, Karen busca uma atualização sobre Yuzu do trabalhador na UW. Assim que ela revela que Yuzu é gentil e está grávida, Karen fica feliz. Naquela manhã, Karen anuncia que quem trabalhar duro e agradar mais Shota poderá se tornar sua esposa. Assim, quando Shota chega, um NPC comum o elogia dizendo que ele é um bom beijador. Mais tarde, as garotas, incluindo a nova NPC, participam de uma corrida de natação pela atenção de Shota. Lentamente, mas gradualmente, Shota começou a apreciar o Nyashi com diferentes sabores das badges na academia. Uma noite, ele convida uma garota para o seu quarto, onde ela encontra a Erika amarrada como um porco.
Para provocá-la ainda mais, Shota diz a Erika como está feliz que o mundo mudou e que o namorado dela está morto. Depois de interagir com a garota na frente de Erika, Shota vai dormir quando de repente ele acorda com Erika gritando como uma morsa. Ao saber que ela costumava ser viciada em drogas, Shota diz a Erika que tem algum remédio que pode ajudá-la. Quando ela implora por isso, ele coloca na língua e força-se para dentro da boca de Erika. Em uma aeronave, Mansfield recebe ordens para levar Reito para a América, já que ele é o único homem com imunidade. No entanto, seu supervisor lhe diz para estar atenta, pois os relatórios sugerem que há outros homens no Japão que têm resistência ao vírus MK. À medida que a filial japonesa das Mulheres Unidas recebe a notícia de que um enviado da sede das Mulheres Unidas está vindo, todas ficam profundamente perturbadas. Uma das trabalhadoras mais velhas também revela como a vida de Reito está sempre ameaçada quando ele sai. Primeiro foi o urso, depois um atirador. Mais tarde naquele dia, Shota vai buscar uma mulher, mas para sua surpresa ele é rejeitado. Karen olha a garota de maneira estranha, enquanto Shota sorri educadamente e se afasta. Naquela noite, uma trabalhadora das United Women informa Karen sobre a chegada de Mansfield. Karen pergunta se precisa fazer algo especial, mas a trabalhadora garante que ela apenas cuide de Shota. Em algum lugar nos arbustos, a garota escolhida por Shota lava a boca com ácido quando recebe uma ligação de ninguém menos que Arisa, que a informa sobre a chegada de Mansfield. Enquanto isso, Shota se diverte com Shunka, Akira e Natsu. Quando todos vão nadar sem roupa, Rika chega e reclama para Shota sobre como ele está sempre se esquecendo dela. No final, Shota a recompensa por ser uma boa menina. Enquanto o Chad Shota continua a ter relações com várias meninas, o Virgem Reito estupidamente retorna ao hospital destruído em Keinon City. Maria revela como conseguiram facilmente a permissão para vir aqui, mas Akane desconsidera e diz que elas não precisam se preocupar com isso agora. Para animar as coisas, ela pergunta a Reito como ele se sente sobre Mira, revelando o quanto ela está apaixonada por ele. Reito fica vermelho, o que faz Akane provocá-lo sobre seu status de virgem estúpido. Quando Akane chama Reito de Cherry-kun, Sui fica chateada por ele. Em resposta, Akane a assusta dizendo que Casper, o fantasma não tão amigável, virá atrás dela. Durante seu acesso de raiva, Sui acidentalmente quebra uma parede improvisada. Enquanto isso, na filial japonesa, o diretor Kihara cumprimenta Mansfield e dá as boas-vindas a ela no Japão. No entanto, a enviada revela que não é Mansfield, mas sua serva. De volta ao hospital, Reito e o grupo passam por uma passagem estreita e descobrem uma sala escondida quando, de repente, o teto desaba, fazendo-os cair bem na frente da diretora técnica da UA. Sentindo-se enfurecida, ela levanta a arma para derrubar Reito e seus comparsas quando, de repente, ela e seus assistentes são mortos pelos soldados de Chloe. Nesse momento, ela se reapresenta como Chloe Mansfield da sede mundial das Mulheres Unidas. Ela revela ainda que está no comando do Departamento de Operações de Manutenção da Paz da UA. Enquanto a mandíbula de Reito cai, Chloe continua a explicar que, desde que ele apareceu na televisão, ela foi ao Japão e fingiu ser uma estudante de intercâmbio para investigar a filial japonesa da UA. Antes que as coisas pudessem vir à tona, Chloe descobre a presença de uma bomba, e como definitivamente não é o gatinho dela, ela insiste para que Reito vá com ela. Enquanto isso, Karen anuncia como ela criou a academia para o prazer de Shota, então ela não pode permitir que ninguém arruine seu trabalho árduo. Chen, que está capturada pelo músculo de Karen, pergunta a ela por que não a deixa ir para Tóquio. Karen diz casualmente que ela não pode ir até que seus quadris prontos para gestar cumpram seu propósito, quando de repente, ela e o resto notam um avião. Acontece que é o avião da Chloe que pergunta a Reito se ele acha que é o único homem vivo. Reito decide ficar calado para proteger Ino, enquanto Chloe se pergunta por que os diretores japoneses o revelaram ao resto do mundo. De volta à filial japonesa, Kihara realiza uma reunião com a assistente de Chloe, Hope, explicando que a diretora técnica estava conduzindo uma pesquisa misteriosa por conta própria e que eles não tinham participação nisso. No entanto, Hope diz a ela para guardar as desculpas para si mesma, já que sabe que as ordens vieram dela. Agora se sentindo encurralada, Kihara rapidamente chama alguns guardas e coloca Hope sob prisão. Hope apenas sorri enquanto os guardas apontam suas armas para Kihara e o resto. Nesse momento, um dos diretores da equipe de Kihara se levanta para se juntar a Hope.
Percebendo que foram traídos internamente, a vilã loira fica furiosa, mas é incapaz de fazer qualquer coisa, com Hope a colocando sob prisão. Enquanto isso, Chloe revela a Reito que foram Kihara e os outros os responsáveis pela criação do vírus MK. Ela afirma ainda como por causa de suas ações, o mundo está mergulhado em terrorismo, uma vez que a falta de produtividade humana gerou descontentamento generalizado. Em seguida, ela mostra a ele uma foto de Erisa, revelando que ela está trabalhando com um grupo terrorista que se opõe ao governo das Mulheres Unidas. De repente, uma explosão acontece à distância, levando Maria a gritar que é onde sua irmã vai para estudar. Nesse momento, Chloe revela que um dos Chad foi raptado por um grupo terrorista. Ao recobrar a consciência, Shouta se vê recebido por Karen, que revela estarem em um hospital na cidade de Keinon. Assim que as enfermeiras saem, Karen pede desculpas, mas Shouta assegura que está tudo bem e pergunta o que aconteceu. Karen então revela que um grupo de terroristas plantou uma bomba na academia, pois queriam sequestrá-lo. Ela argumenta que é porque muitas pessoas estão insatisfeitas sob o governo das Mulheres Unidas. De repente, a porta se abre e as concubinas favoritas de Shouta entram. Karen revela alegremente que todos estavam preocupados com ele, o que faz Shouta se sentir como um homem que possui 20 camelos. Mais tarde no telhado, Shouta pergunta se é seguro ele estar ali, já que todos estão atrás de seu membro veias grossas. Para acalmá-lo, Karen mostra como estão sob proteção rigorosa e ninguém pode machucá-lo. Querendo mudar de assunto, Karen pergunta a Shouta se ele não odeia mais Erika. Isso o faz lembrar que, quando os dormitórios foram atacados pelos terroristas, ele correu para proteger Erika. No presente, Shouta diz a Karen que foi apenas um reflexo. Ouvindo isso, Karen diz a ele que ele é importante, portanto, deve apenas cuidar de si mesmo. Shouta se vê concordando com ela e lembra a si mesmo que é o único com um joystick funcionando quando Karen lança a bomba nele, revelando que na verdade há 4 deles. No entanto, em vez de se sentir feliz com isso, Shouta é forçado a lembrar de seu passado doloroso, onde foi abusado por homens. Karen explora seu trauma e diz a Shouta que aqueles homens estão em seu caminho, portanto ele deveria ir silenciosamente com ela para Tóquio. Confuso, Shouta pergunta por que Tóquio, o que faz Karen revelar que o mundo está uma completa confusão agora, então ela prefere ser a que vai guiar todos através desta confusão. No entanto, naquele momento, Shouta pergunta a Karen o que ela realmente deseja, levando-a a anunciar casualmente que quer ser uma poderosa mulher. Sem se importar muito com política, Shouta apenas pergunta a Karen por que ela não foi a primeira a carregar o filho dele. Karen responde afirmando que treinadores não entram em campo. Ao ouvir isso, Shouta concorda em se tornar uma peça no plano dela. Enquanto isso, Hikaru, que estava observando a interação, liga para Erisa para se desculpar por não ter conseguido capturar Shouta. No entanto, Erisa a assegura de que tudo está bem e a aconselha a não correr mais riscos. Enquanto isso, Shouta informa Mira e a turma sobre o caos que se desenrolou. Ela também revela que Ino estará sob sua proteção por enquanto, então eles devem se fortalecer. Enquanto isso, Reito descobre por Chloe que o número 4 foi sequestrado pelos terroristas. Quando Reito pergunta o que os terroristas querem, Chloe supõe que eles querem se livrar da ditadura da filial japonesa, o que irrita Katagiri. Após encerrar a reunião, Reito se pergunta por que Erisa se tornou uma terrorista. Para desviar sua atenção, ele pega o telefone apenas para descobrir que Erisa está em algum lugar próximo a ele. Antes que ele possa se aprofundar nisso, Akane chega e diz que precisa falar com ele com urgência. Enquanto isso, Chloe cumprimenta Ino e se desculpa sarcasticamente por colocá-lo em uma gaiola pequena. Ino diz para ela parar com o papo furado, levando Chloe a fazer exatamente isso. Ela diz que ele não pode ter Reina cuidando dele, já que ela não é sua atendente oficial, enfermeira ou guarda-costas. Isso irrita Ino, e ele pergunta com raiva por que ela está fazendo isso. Enquanto isso, Akane diz a Reito que a mãe dela e o resto dos diretores da filial japonesa serão julgados por terem criado o vírus MK. Quando Reito pergunta se eles realmente fizeram o vírus, Akane afirma que, embora sua mãe fosse louca, ela não faria tal coisa, e ela não confia em Chloe. Para corroborar seu ponto de vista, Akane revela como sua mãe era uma mulher poderosa, que nem sequer compareceu ao funeral de seu filho apenas para evitar o colapso do país.
Vendo Akane neste estado perturbado, Reito a consola dizendo que falará com Chloe para que possam ter uma reunião com Kihara. Nesse momento, Maria chega e diz-lhes para irem com ela. Acontece que Erisa sequestrou as ondas de rádio para entrar ao vivo. Reito a assiste em choque enquanto ela detalha que eles não são um grupo terrorista, mas apenas um grupo chamado Izanami, que quer livrar o mundo da regra O. Ela continua dizendo que as Mulheres Unidas são mentirosas, e em seguida apresenta Ren, também conhecido como número 4 na câmera, explicando que ele é outro homem que sobreviveu ao sono frio como Reito, mas as Mulheres Unidas esconderam sua existência. Além disso, foram as United Women que fabricaram o vírus em Kei para que possam ter um mundo composto apenas por mulheres. Para tornar as coisas ainda mais graves, o O está no processo de criar um gene que permitirá apenas o nascimento de bebês do sexo feminino. No final, Erisa implora a Reito e aos demais para protegerem os homens que ainda estão em sono frio e se juntarem ao Izanami. Nesse momento, a transmissão ao vivo termina e Shouta chega, dizendo a todos para manterem a calma e não caírem na propaganda terrorista. Após a transmissão, Reito e seus aliados de confiança decidem deixar o local para encontrar Erisa, quando ele é saudado por Karen e Shouta, que se tornou um galã completo. Antes de encontrar Reito, Shouta passou por uma cirurgia para se tornar o próximo Gojo Satoru. Agora, no presente, Shouta cumprimenta Reito, que o olha como se quisesse chamá-lo de papai. Naquele momento, Maria pergunta a Karen por que ela está no quarto de Reito sem avisar, e como de costume, Karen responde com seu jeito de menina boba que estava assustada após todo o ataque terrorista. Reito questiona Shouta onde ele esteve todo esse tempo, e ele revela que estava na cidade de Keimon. Karen intervém para perguntar a Reito o que ele acha de Chloe, o que leva Reito a afirmar honestamente que não conhece bem Chloe. Embora ela tenha salvado sua vida, ainda é difícil formar um julgamento sobre ela. Agradecendo a Reito, Karen direciona sua atenção a Maria e diz a ela onde está sua irmã. Ao ouvir isso, ela corre e encontra Ren, que rapidamente a abraça. Uma vez que a reunião foi resolvida, Maria se senta com Ren e suas amigas, que expressam o quanto os últimos dias foram difíceis para elas, pois passaram de molhar os lençóis com seus sucos a fugir de ataques terroristas. Enquanto isso, Ren pergunta diretamente a Maria se ela teve algo com Reito, fazendo-a cuspir sua bebida. Sozinho em seu quarto com Karen, Shouta pergunta o que ela acha de Reito. Karen diz que Reito é um sentimental, enquanto Shouta afirma que ele é realmente muito esperto. Com isso, ele pergunta a Karen se ela sabe onde Yuzu está, e ela garante que ela está segura de qualquer perigo. Assim que Karen sai, tudo o que Shouta consegue pensar é em como ele quer abraçar os travesseiros de Yuzu. Por outro lado, Reito leva Mira para a sala de banho para que possam ter privacidade. Quando tem certeza de que ninguém pode ouvi-lo, ele diz a Mira que ela deve escapar com ele e a turma do Scooby. Quando Mira pergunta por que ele está confiando nela cegamente, Reito diz sinceramente que ela está com ele desde o início e agora ele a quer ao seu lado. Ouvindo isso, Mira remove sua armadura de enredo e diz a Reito para acasalar com ela aqui e agora. Reito fica envergonhado enquanto Mira o incita a fazê-la, ou então ela não irá. Ouvindo isso, Reito pergunta se ela realmente não quer ir, já que sabe que ele não vai acasalar com ela. Mira desaba e insiste que quer ir, mas não pode. Vendo-a chorar, Reito está prestes a beijá-la quando, de repente, Hope e seus soldados arrombam a porta e ordenam que eles venham com ela. No caminho, Hope revela que Akane e Sui também foram capturados e que todos vão para a América com eles. Como Reito não quer ter uma corrida rápida para a obesidade, ele fica chateado com a ideia de ir para a América. Do nada, Akane e Sui chegam, causando danos às tropas de Hope. No entanto, no final, Hope captura Mira e ameaça o grupo para agir corretamente, ou Mira será eliminada bem aqui. Nesse momento, Hope é atingida por um taser e Reito é saudado por Katagiri e Maria. De volta ao HQ japonês, Chloe faz um acordo com Karen que quer uma reunião com os Três Magos, também conhecidos como os cérebros por trás das Mulheres Unidas. No entanto, isso não é tudo, pois Karen ainda diz a Chloe que quer ser a chefe da filial japonesa das United Women. Em outro lugar, Reito e o grupo se reencontram com Mahiru e alguns locais que simpatizam com Reito e Katagiri.
Naquela noite, Katagiri leva Reito e o grupo para um navio, onde ela diz para ele ter cuidado. Reito agradece pela ajuda e depois se despede de Mira com carinho, prometendo voltar por ela. No navio, Hikaru informa que ele está a caminho de Taiwan, onde se encontrará com Arisa. Nesse momento, Reito recebe um tablet de Mahiru que o conecta a Ino, que lhe deseja boa sorte em sua jornada. Quando a linha é desconectada, Miniko pergunta a Ino se ele quer partir com a garota número 1 dele. Ino abre uma galeria de todas as garotas com quem já esteve e afirma que não pode deixar ninguém para trás. Enquanto isso, Chloe captura Katagiri e Mira. Uma vez levados para suas celas, Chloe começa a trabalhar na fase 2 do plano, exterminar todos os homens. Por outro lado, Karen mostra a Shota seu novo harém, onde ele encontra Rena. Karen então revela que, enquanto outros não podem acasalar, ele tem privilégios especiais. Ao ouvir isso, Shota declara maniacamente como ele ama este mundo. Reito finalmente chega a Taiwan e se reúne com Arisa. Após um abraço caloroso, ele promete desenvolver uma vacina contra o vírus Enkei junto com ela. Gostou deste vídeo? Se gostou, não se esqueça de inscrever-se e comentar. Eu amo grandes Bonsewunsi Honk Donks.